Pai Senhor, pessoal, hoje eu irei falar o que levou Jesus a apresentar a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida e a parábola do filho pródigo. Antes de dirigir-se novamente aos discípulos no próximo capítulo, foi a insensata murmuração dos fariseus e dos escribas exposta nos primeiros versículos de Lucas 15, mostrando o quanto eles eram ignorantes do verdadeiro propósito da missão e ministério de Cristo. Portanto, essas parábolas tratam do mesmo assunto: buscar quem se perdeu e a espera de Deus em receber o pecador de volta. Mas antes que eu prossiga, saiba que além dessa aula eu também trago outras aulas de parábolas, também trago aulas de teologia, doutrina e outras palavras da Bíblia. E se você quer receber todas essas mensagens, já aperta no botão se inscrever e aproveita e aperta no like também para que este conteúdo alcance mais pessoas. Bom, agora eu vou começar a interpretação das parábolas da ovelha e da dracma perdida. A parábola da ovelha perdida, esta parábola que também fora contada em outra ocasião, que seria em Mateus 18:12, ilustra a busca pelo perdido. Uma ovelha perdida é um símbolo do descuidado e do desatento pecador que anda sem rumo e afasta-se totalmente de Deus, inclinando-se para o pecado e prosseguindo nele, sem atentar para o fim que tal vida leva. Nenhuma criatura se distrai mais facilmente que uma ovelha. Nenhuma é mais incapaz de encontrar normalmente o seu caminho para casa. Nenhuma é mais indefesa à destruição por outros animais. A ovelha que não está com as 99 está perdida. Por isso, o pastor sai angustiado e pronto para dar sua vida para resgatá-la. A parábola não constrange pelo valor da ovelha, mas pelo amor evidenciado na atitude do pastor. Ao encontrar a ovelha perdida, o pastor demonstra compaixão, pois não repreende ou censura, não a arrasta, obriga ou ordena, mas a leva nos seus ombros. Já a parábola da dracma perdida, para ser mais bem compreendida, precisa ser lida à luz das outras duas, a da ovelha perdida e a do filho pródigo, uma vez que ela está entre essas duas e é relatada unicamente em Lucas. Deus é comparado com a mulher que se preocupa em procurar o que se perdeu. Muito embora a mulher tivesse ainda 9 moedas, ela se empenha em procurar que se perdera. O termo dracma designa uma moeda grega que era compatível ao denário romano, valor que era equivalente a um dia de salário de um trabalhador agrícola. Assim, quando se considera que aquela mulher tinha somente 10 moedas, tratava-se de uma perda significativa. Por isso, ela acende a lâmpada, varre a casa e a procura diligentemente, fazendo uma verdadeira faxina, não deixando um só canto sem ser revistado em busca da pequena moeda que se perdeu. Quando a encontra, reúne as amigas e pede que se alegrem com ela. Da mesma forma, disse Jesus: há um júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Quando alguém peca e se afasta de Deus, é como se quisesse se esconder do Senhor, por isto essa afirmação de Jesus. A respeito de se esconder de Deus, lembramos que o que fizera Adão e Eva quando se desobedeceram ao Criador. A igreja precisa entender. Precisamos buscar quem se desgarrou. A vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Na condição de perdidas, todas as pessoas precisam de salvação. E o Senhor está disposto a salvá-las. Contudo, apenas serão salvas as que aceitarem ao Senhor Jesus e o reconhecerem suas condições. O interesse de Deus em salvar está claro desde o Antigo Testamento, quando o Senhor, através do profeta Ezequiel, disse que ele mesmo procuraria as suas ovelhas. Jesus é um pastor que está sempre em ação, incansável em sua tarefa. Cristo, como pastor, conduz suas ovelhas, e ele assim o faz por conhecê-las. O Senhor não pastoreia apenas praticamente, mas também guia e conduz suas ovelhas mediante o seu exemplo.
O pastoreio de Jesus é feito com amor, pois ele trata suas ovelhas com ternura e mansidão. Tal pastor tem um reconhecimento de suas ovelhas, pois dá a sua vida por elas, resgatando a ovelha desgarrada. A ovelha que acaba se desgarrando o faz pelo fato de que ainda não está firme e precisa encontrar meios para estruturar sua fé, evitando que se afaste das demais. Por isso, além da intercessão, há 4 passos mínimos para se resgatar uma ovelha desgarrada. Primeiro, procure pela pessoa, demonstre interesse, evite julgamentos e questionamentos sobre os motivos de seu afastamento. Segundo, comprometa-se com a responsabilidade assumida. Resgatar é muito mais trabalhoso do que converter. Esteja disposto a apoiar a pessoa, colocando-se ao seu lado em todos os momentos possíveis. Terceiro, envolva a pessoa em atividades e pequenas responsabilidades com outras pessoas ou grupos, para que ela sinta o desejo de ser útil e de se envolver com atividades da igreja. Nutrir com uma boa palavra significa não julgar, mas estender as mãos em sinal de boas-vindas. Significa ajudar, entender e buscar a compreensão das doutrinas e princípios da igreja, para que, aos poucos, compreenda por si próprio o que a doutrina ensina e com esta compreensão encontre razões para adquirir firmeza. Há alegria no céu quando um pecador se arrepende. Deus não analisa os motivos pelos quais alguém se perde, mas o reencontro exige arrependimento. Jesus não se preocupa em dizer o porquê de a ovelha ter se perdido. Ele não está preocupado se ela é uma ovelha rebelde que gosta de fugir. A primeira preocupação do pastor é encontrar a ovelha. Jesus age da mesma forma com quem se afastou do rédeo, da igreja. Por isso contou esta história, para mostrar que ele está à procura da ovelha perdida. Na verdade, a mais simples resposta para ser encontrado por Jesus e cuidado por ele se chama arrependimento. Temos de entender que sem arrependimento será impossível salvar-nos e ficar firmes com Cristo. Deus está disposto a perdoar. Não há pecado que Deus não possa perdoar se nós verdadeiramente estivermos dispostos a pedir perdão. Conforme pode ser visto na parábola do filho pródigo, não há pecadores arrependidos que Deus não acolha em seus braços, console o coração e lhe dê paz. Na primeira das parábolas estudadas, lemos que Jesus diz que o pastor colocou a ovelha em seus ombros e a carregou. Provavelmente isso seja necessário porque a ovelha caminhou demais, está cansada e talvez tenha se machucado no caminho que percorreu para longe do pastor. A alegria da salvação. Se por um lado o pecador encontra paz na salvação outorgada pelo Senhor, é também um fato de que ele torna-se uma pessoa feliz. Ao terminar de contar cada uma das parábolas que estudamos, Jesus disse que da mesma forma há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Portanto, para que a nossa alegria seja completa, precisamos da alegria do Senhor, pois ela é a nossa força. Deus está esperando a sua volta. Ele perdoará os seus pecados, não os lançará em seu rosto, tirará de você as vestes imundas e lhe dará novas roupas que são os dons do Espírito Santo. Quer voltar aos braços do Pai Celeste? Aceite Jesus e terá um lugar à mesa do banquete com Ele, no céu. Grande será a alegria ali com a sua volta. Venha sem demora. Descubra como melhorar a sua pregação, tornando-a mais clara, bem estruturada e impactante. O passo a passo que te levará a pregar com mais propriedade, fazendo de você um instrumento para a transformação de vidas. Nada pode substituir a ação do Espírito Santo, isso é indiscutível. Agora, apresentar a mensagem de Deus com ordem e coerência cabe ao pregador. Atenção! Muitos tentam fazer uma boa pregação, mas desanimam na maioria das vezes. Sabe por quê? Desconhece o método exato para elaborar suas pregações, não sabe os segredos para extrair temas profundos do texto,
não conseguem memorizar versículos para citá-los de memória, não sabem elaborar um esboço nem usar de maneira correta, desconhecem os elementos importantes para uma boa oratória. Não conseguem controlar o nervosismo para se comunicar bem. Com um método pregador de qualidade, é totalmente possível superar essas dificuldades e ter excelência em suas pregações. E o melhor, de uma forma muito mais rápida e prática do que você imagina. Curso Pregador, o melhor e mais indicado treinamento para pregadores. Se você quer acessar esse treinamento, clica no link da descrição.